Boa noite, meus amigos. Tô aqui brigando com o computador. Deu tilt agora. Ai, meu Deus do céu. É mole? Não quer iniciar. Vamos lá, então. Ai, ai, ai. Reiniciar o computador. Então, boa noite, Mar Store. Boa noite, meus amigos. Eu sou Juliana Bender. Vamos lá. Estamos aqui para mais uma noite de evangelho. Hoje, continuando o estudo do livro Messe de Amor, capítulo 14. Capítulo 14. Não posso reiniciar não, meu Deus. Porque meu livro está bem aqui. Ai, Jesus. Espera aí que o computador deu tilt aqui. Eu preciso dele para ler o livro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Aliás, deixa eu pegar aqui meu Kindle, peraí. Vamos lá. Boa noite, tia. Peraí que meu computador deu tilt aqui, deu pausa. Vamos reiniciar mesmo. Deixa eu só reiniciar aqui que essas coisas acontecem. Ai, ai. Vamos lá, um minutinho só, gente, que eu já vou. Deixa eu achar aqui o meu livro que a gente já inicia. Aqui, Mestre de Amor, capítulo 14. Peraí que ele já vai abrir. Lelê. Boa noite, Josi. Ué. Gente, quando essas tecnologias resolvem todas se rebelar, não tem jeito, né? Menino do céu. Vamos lá, filho. Abre. Agora sim. Então, vamos lá. Vamos lá, então. A gente vai fazer a nossa oração inicial e eu já passo para a leitura do texto com os comentários, tá bom? Convido a fechar os olhos, fazer uma respiração profunda. Inspira, retém um pouquinho e expira. Assim, ó, inspira, retém e expira. Senhor Jesus, com imensa gratidão que estamos aqui para mais uma noite de estudos, te pedimos a tua inspiração, te pedimos a tua presença, pedimos a presença dos mentores, dos guias espirituais que nos auxiliem na noite de hoje, no estudo a ser realizado, para que possamos bem entender, bem compreender a mensagem de Joana. Pedimos a inspiração de Joana e sua equipe trabalhadora, para que possamos transmitir da melhor forma possível, da forma alegre e empática, a mensagem do Cristo de hoje. E que assim nós possamos, com cada mensagem, sermos tocados através do convite para o autoconhecimento e para a autotransformação. Especialmente na mensagem de hoje, que é um convite para seguirmos firmes. Te pedimos, Senhor, sua presença, ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tentando fazer o computador funcionar aqui. Não te constranjam as próprias limitações no serviço de amor cristão. Aqui te entregas. Não te constranjam as próprias limitações no serviço de amor cristão, aqui te entregas. Ou seja, nós temos muitas limitações. Nós não somos Chico Xavier, não somos Madres Teresas de Calcutá, não somos Irmã Dulce, não somos
fulano, cicrano e beltrano, qualquer um que você pensar, não é você. Você é você. E a gente trabalha com o que a gente tem. Então, o que é que Joana está dizendo aqui? Não se impressione, não fique constrangido com o que você não tem, né? Trabalhe com o que tem. Olha lá, ó. Prossegue no roteiro do bem, felicitando o próximo, embora esteja sedento enquanto distribuís a linfa. Ou seja, prossegue, né? Continue trabalhando, continue fazendo, apesar de, né? Ficando feliz com o outro, apesar de você estar triste, ou ficando feliz que o outro está conseguindo isso, está conseguindo aquilo, e você está sem a linfa, como ela diz, né? Embora esteja sedento enquanto distribuís a linfa, ou seja, você está com sede, você quer aquilo ali, você está com fome, mas você deixa de usar e passa para o outro, e ficar feliz por isso. A gente vê isso muito em mãe, né? Mãe costuma ter muito isso, mãe, pai. Quem não assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, Em Busca da Felicidade, com Will Smith, em que ele é uma história baseada em fatos reais, né? Em que ele, com um filhinho pequenininho, na história real, ele diz que o filhinho dele tinha 1 ano e pouco. Mas na história do filme, é retratado um menininho de uns 4 para 5 anos. De uns 4 anos. E aí, esse menininho, esse pai, né? Ele é abandonado pela esposa, porque eles ficam muito mal de dinheiro. Mas ele tinha um sonho de conseguir um trabalho numa empresa X. Mas que para conseguir esse trabalho, ele precisava de 6 meses de fazer trabalho voluntário e de estudar muito. E a esposa dele não quis, não aguentou isso e pediu para sair, né? Vamos chamar assim. E deixou, abandonou ele com o filho. E ele vai toda a luta com o filho. O pouco que ele tinha era para o filho comer. E só. Né? Boa noite, Lília. Seja bem-vinda. Então, embora sedento, distribui a linfa. A contribuição que nasce no suor e nas lágrimas carrega o sinal que a legitima. Então, o suor, né? Boa noite, mãe. O suor e as lágrimas são um sinal de que estamos seguindo Cristo. O texto, sinal do Cristo, né? O título do texto é sinal do Cristo. Então, qual é o sinal do Cristo? Suor e lágrimas. Cada suor, cada gota de suor do seu trabalho, cada lágrima por conta das pressões, das coisas, tudo isso é sinal de que está indo tudo bem. Acredite, de que estamos no caminho certo. Legitima que estamos trabalhando pelo Cristo. Muitos companheiros apontarão as tuas falhas, procurando inibir o verbo que colocas à disposição da boa nova. Então, muitos companheiros vão ficar apontando assim, o que você está falando? Né? Tipo assim, muitos companheiros apontarão tuas falhas, a fim de que a gente pare de falar. E isso acontece muito, muito mesmo, né? De começar a apontar, para que você está falando? Você não fala bem? Nossa, você está tão longe. No entanto, continua. Sabes que no momento oportuno terás os lábios selados e em silêncio pelo Senhor quando lhe aprouver. Ou seja, só Deus pode nos mandar calar. Qualquer outro que mande você calar, qualquer outro que diga para você não continuar, não acredite.
Simplesmente não dê ouvidos. Continue. Aqui, consegui abrir o texto ali no computador. Porque só Deus é que tem o poder de nos fazer calar quando for o momento disso acontecer. Não faltarão vozes que te apresentarão a pobreza moral que te deprime, enquanto ajudas outros que caíram a soerguerem-se. Ou seja, não vão faltar vozes que vão te apresentar a sua pobreza moral. Sim, aquela verdadeira que nós temos mesmo. É verdade. E isso eles vão dizer enquanto estamos ajudando o outro. Persevera, convicto de que, no justo momento, o Senhor paralisará os teus braços quando queira. Ou seja, só Deus pode determinar o momento que nós deveremos parar de trabalhar. Só Deus. Enquanto isso, a gente vai trabalhando. E olha só, apresentar nossa pobreza moral tem tantos. Tem uma história de um palestrante lá na época de Chico, né? Não foi com Chico, foi na época dele. Década de 40, 50. E um palestrante assim, né? Vigoroso, com uma boa palavra e tal. Até que chegou uma pessoa totalmente alterada e começou a xingar, porque você fez isso, porque você isso. E aí o palestrante tomou aquele susto e simplesmente parou e disse: você tem razão, meu irmão, eu sou tudo isso aí. Eu sou mesmo, tudo isso aí. Boa noite, Raul, seja bem-vindo. Eu realmente sou tudo isso aí. Mas o que importa é o que eu quero ser daqui para frente. É o que eu venho buscando fazer. E o homem se ajoelha aos pés deste acusador e agradece. E o acusador, que estava obviamente, né, sendo levado pelos espíritos, né, obsessores, enfim, o que é que ele faz? Os obsessores saem, né, veem aquela grandeza moral, porque foi tudo de verdade, foi com sentimento a resposta que aquele palestrante deu. E aí o obsessor, né, que estava se utilizando daquela pessoa, vai embora, né, ele é afastado e fica o tal do homem assim: o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí conto pra ele o que ele fez, ele: meu Deus, eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa. Pois é, fez. Mas tudo se reabilitaram, fizeram tratamento e vida que segue, né? Vida que segue. Então a gente precisa sempre estar em reuniões mediúnicas, ali que você vê o que é jogar na nossa cara. Seu passado lhe condena. Não tem problema, porque todos nós temos passados condenáveis. Mas o que importa é daqui para frente. É só o que importa, daqui para frente. O passado é só para a gente compreender as faltas e não cometê-las novamente. Então, só o Senhor pode paralisar os teus braços. Tem um filme também muito interessante eu já comentei dele aqui, O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. E que tem a cena um andante, né, um mendigo, que vai fazendo palestras no meio da rua e vai criticando o consumismo, vai criticando a forma de vida assim, muito materialista e tal, até que tem uma empresa que fica com raiva dele e vai fazer de uma forma que quer humilhá-lo na TV, né, em rede nacional, quer humilhá-lo, e aí faz toda uma situação para levá-lo até a TV e criar aquela situação.
E aí, como é que vão humilhá-lo? Mostrando o passado dele. Diante de ser mendigo, por opção, ele resolveu abandonar tudo e seguir pregando, né? A vida espiritual, nos voltarmos mais para o que é importante, né? O essencial é invisível aos olhos, como já diria Exupéry em O Pequeno Príncipe. Mas quando ele é colocado que é demonstrado esse passado e que ele se vê primeiro no choque, né? Claro que todo mundo que se vê desnudado desse jeito, aqueles nossos segredos mais guardados, né? De nós mesmos. E aí aparece aquilo na TV, ele fica chocado, mas depois ele tem uma presença e diz, realmente, é por isso que hoje eu falo o que eu falo. É por isso que hoje eu proponho o que eu proponho. É por isso que hoje eu critico o que eu critico. Porque a vida anterior gera isso aí que vocês estão vendo no telão. E é por isso que eu abandonei essa vida. Estou vivendo esta nova vida com mais harmonia, com mais felicidade, pregando, né, uma vida espiritual. No caso do filme, né? Então, que não deixa de ter um pouquinho, um quesinho de autobiográfico neste filme, que é um livro, né, de Augusto Cury. Quem acompanha ele tem um quesinho lá de autobiografia, pelo menos uma parte, alguma parte. Continuando. Estarão no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que te apregoas. Todavia, tens a certeza de que, no tempo devido, o Senhor dispõe de recursos para retirar-te da cena quando deseje. Mesmo com essas humilhações, mesmo, né, que o passado realmente grite, mesmo que as imperfeições gritem, não tem problema. Só Deus tens a certeza de que no tempo devido o Senhor dispõe de recursos para retirar-te da cena quando deseja, quando Ele desejar. Só Ele que vai dizer quando nós devemos parar o nosso trabalho. Segue, portanto, a reta estrada da fé, trabalhando na caridade sem fronteira. Então, seguir sempre na reta estrada da fé, trabalhando na caridade sem fronteira. Continua fazendo, sem olhar a quem, sem olhar o lugar, e continua fazendo sempre. Reconhece os próprios defeitos, mas não te detenhas nele. Então, conhece o defeito, mas não te detenha nele. Trabalha ele. Vamos lá, buscando melhorar, né? Buscando transpor, ressignificar. Só as plantas parasitas se nutrem das árvores mortas tranquilamente. Então, só os parasitas não têm culpa, não sentem culpa, não se sentem mal por isso, né? Então, só os parasitas que gostam de se nutrir dos outros, ainda que sejam árvores mortas. Jesus é vida e doutrina cristã é ação. Então, o Jesus, né, nos dá vida, ele é vida. E a doutrina cristã é de ação, é a gente agindo, é a gente atuando, é a gente se melhorando, é a gente se analisando, é a gente buscando melhorar. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue, e no outro dia a gente tenta de novo, e lá vai. É ação, firmeza. Sempre, sempre, sempre. Nunca para. Nunca para. Vai adiante. Ó, Joana dizendo, vai adiante. Continua. Não há desculpa. Ou seja, tudo isso aqui não tem desculpa. Não importa as suas falhas. Não importa sua pobreza moral. Não importa suas imperfeições.
Não importa. O que João está dizendo aqui? Não importa nada disso. Vai adiante. Continua. Porque isso é desculpinha. Trabalha pelo bem e em teu próprio bem. Trabalha pelo bem de todos e pelo teu próprio bem. Amar ao próximo como a ti mesmo. Lembra? Não ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. Não escuta. Se vierem te falar, faz ouvidos de mercador, né? Nem entra. São doentes todos os acusadores que se detêm em enfermidades graves. Eles são doentes. Com enfermidades graves, inclusive. Se te informarem que se conhecem as doutrinas pelos homens que estão nelas, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade, recorda em silêncio o Colégio Galileu. Então, o que ela está começando a dizer aqui? Se disser assim, olha, você representando a doutrina espírita, então essa doutrina espírita não deve servir de nada. Porque se você quer ser um trabalhador espírita, ai, Deus me livre os outros. Né? Aquela chacota, né? Aquela denegrir, né? Essa forma de falar que fere, querendo nos diminuir, querendo nos tirar o valor. E aí, o que João está dizendo? Não dê ouvidos. Sabe por quê? Olha o que ela vai dizer, ó. Recorda em silêncio o Colégio Galileu. Que Colégio Galileu? Os apóstolos do Cristo, né? Todos aqueles 12 apóstolos de Cristo, constituído de ladrões, decaídos e infelizes. Olha só. No qual sobressaíram Judas, um traidor, Pedro, um negador. Porém, todavia, foram eleitos amigos do Mestre. Emmanuel, né, tem um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida que fala bem disso, da amizade, né? O grande amigo, na verdade, acho que é esse o título. E que Emmanuel vai trabalhar justamente o conceito a frase de quando Cristo vai ser preso, chegam os soldados lá no Monte das Oliveiras, Judas chega e dá um beijo na face do Cristo. E Cristo pergunta para ele, meu amigo, o que fazes aqui? Tipo assim, né? Só que Jesus não falou ironicamente. Ele falou sinceramente. Nós é que somos inferiores, né? Jesus não falou com ironia. Jesus falou com sinceridade. Sinceridade. E depois também que Pedro o negou 3 vezes, que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou. Quando encontrou com Pedro, Pedro, calma, tu me amas? Sim, mestre. Tu me amas? Sim, mestre. Tu me amas? Sim, mestre. 3 vezes também. Como se fosse para quitar, né, psicologicamente, aquelas 3 negativas. Então, olha só a galera que Cristo chamou para trabalhar com ele. Tamo junto, velho. Ó, tamo junto. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Somos tudo junto. Somos tudo farinha do mesmo saco. Somos todos espíritos em processo de aprendizado aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra. Então, foi, porém, graças a eles, aos apóstolos, né, que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura. Durante 3 séculos de martírio, que fecundou as arenas sanguinolentas com o sacrifício das próprias vidas. Graças a eles, hoje conheces o Divino Amigo. 3 séculos são 300 anos de caça aos cristãos primitivos, sabe? Que foram queimados nas arenas, como a gente já sabe da história de Joana de Cusa,
por exemplo, né? E tantos, e quando a gente vê, pensa em Saulo, Paulo também, que tinha um passado tenebroso. Paulo tinha a mancha da morte de Estevão. De todas as manchas que ele tinha, a mais forte, a que mais pesava sobre ele, na consciência dele, era a morte de Estevão e a consequente perda de Abigail, etc. Apesar disso, ele nunca deixou de trabalhar e, pelo contrário, era a assistência direta do próprio Estevão. Quando Paulo foi escrever as cartas, começou a escrever as cartas, foi através de um recado, de uma mensagem, né, divina, para que ele escrevesse, se comunicasse com as igrejas que ele havia criado através de cartas, e que essas cartas, né, ele seria auxiliado no conteúdo dessas cartas. E quem o auxiliou foi Gesiel. Então, trabalhamos com a hipótese, né, de Gesiel, nós espíritas, né, trabalhamos com a hipótese. Boa noite, Marte, seja bem-vinda. Trabalhamos com a hipótese de Estevão, né, ter sido, digamos assim, o médium do Cristo. Cristo ditava para Estevão, Estevão ditava a carta para Paulo. Não que não seja do raciocínio de Paulo, afinal de contas, o homem era uma sumidade intelectual. Porém, vinha também a inspiração diretamente do Cristo, diretamente, na verdade, através de Estevão. Então, assim, o que não falta é exemplo de pessoas que se redimiram e continuaram o trabalho. Josi está dizendo aqui, Jesus via o futuro de cada um dos apóstolos, né? Vós sois deuses. Não só dos apóstolos, de cada um de nós. Esse vós sois deuses é uma passagem do livro de, vou ficar devendo, Isaías talvez, vou ficar devendo. Mas esse vós sois deuses já é um ensinamento trazido por um dos profetas já, lá da Torá, do Antigo Testamento. E Jesus só vai repetir aplicando aos discípulos, mas querendo falar de todos nós. Esse ensinamento é para todos nós, viu, Josi? Eu, você, Marte, Raul, todo mundo. Todos somos deuses. Todos podemos fazer até mais, desde que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é verdade? Tô até, então, pegar até o brinquinho. Parece uma semente de café. A Josi está aqui concordando. Isso. Verdade. Pois é. Somos todos deuses, somos todos trabalhadores. É por isso que Joana nos conclama a não largar nenhum serviço. Porque isso nada mais será do que desculpa. Porque eu não sou tão boa. Porque ainda falta muito para mim. Não. Isso é desculpa. A gente não pode ter desculpa. Isso não dá. Isso não cola mais. Arrume outra desculpa. Que mais? Se quantos se dizem sadios soubessem das enfermidades soezes que lhes minam o organismo, desfaleceriam de horror. Ou seja, esses que apontam o dedo para nós, que trabalhamos, né, para qualquer um que trabalha, se acham sadios, né? Porque se aponta o dedo e critica, porque acha que ele está muito bem na fita. Só que mal sabem eles que eles têm grandes enfermidades escondidas que vão minando o organismo. Se eles soubessem disso, eles desmaiariam de tão atemorizados. Ladeira, boa noite.
Descobre-se o câncer quando ele se põe à mostra. Mas quem poderia informar com segurança quando se teria revelado desorganizada a primeira célula cancerosa? Olha a comparação que Joana faz. Então, esses que apontam o dedo para nós não têm nem ideia de quanto mal eles fazem. Não fazem nem ideia de quanto já tem, né, este mal que eles fazem, vai minando suas forças. A Martielli está dizendo que a gente precisa começar desde já a se encontrar com o divino que há em nós, usando o que temos em mãos no momento. E temos o que precisamos. Exato, Marte. Isso mesmo, minha amiga. Nós temos o que precisamos. E encontrar com o divino que é em nós é a chave. E como é que a gente encontra o divino em nós? Primeiro, o autoconhecimento. Sempre eu volto para o autoconhecimento. Primeiro, fazendo aquele processo de Santo Agostinho. Por que eu reagi daquele jeito hoje? Por que eu fui ríspida? Por que eu fiquei impaciente? Por quê? A partir daí, a gente tem as respostas. E a partir das respostas, a gente vai descobrindo os nossos vieses. A gente vai descobrindo, né, assim, tudo que nos incomoda. E aí a gente começa a trabalhar. Julgar a Terra um grande hospital porque milhares de homens estão hospitalizados seria pecar por excesso de pessimismo. Boa noite, Fábio. Isso, Marte. Meditação e autoconhecimento. Exatamente isso. Meditação é maravilhosa para isso. Então, julgar a Terra um grande hospital porque milhares de homens estão hospitalizados seria pecar por excesso de pessimismo, considerando-se ser o planeta abençoada escola de almas. É que, na verdade, Joana deve estar se referindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, item 7, destinação da terra e causas das misérias humanas, em que, dentre outras coisas, Kardec diz assim, pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. É isso, a gente entende o porquê da terra ter tanto sofrimento. Porém, né, o que Joana está dizendo aqui? Não é só isso. Também é escola. Escola, simples escola. Então, que vem espíritos também para aprender. Enquanto muitos aguardam a purificação para ajudarem a pureza dos outros, morrem à míngua muitos contaminados morais. Ou seja, enquanto muitos aguardam a purificação, né, para ajudar a pureza dos outros, ou seja, os trabalhadores em geral, né, todos aqueles que trabalham buscam a purificação. Outros tanto vão morrendo contaminados moralmente, porque nem sabem, nem se analisam, né, Marte, nem fazem meditação, nem procuram autoconhecimento. Se o médico se recusasse a atender os enfermos, porque está com a saúde algo abalada, bem grave seria a posição da medicina. Imagina se cada médico que tivesse, tudo bem que agora a gente está na pandemia, né? Não posso nem usar esse exemplo, meu Deus. Vou usar o exemplo assim, se todo médico que tivesse uma dor de cabeça não fosse trabalhar, já pensou como é que ia ser? Ia faltar médico, né? Não te deixes descoroçoar. Ai, meu Deus, essas palavras. Descoroçoar, sabe o que é? Não te deixes desanimar. Não te deixes perder a coragem. Pois com o aguilhão dos acusadores gratuitos. Pois com o aguilhão dos acusadores gratuitos. Ou seja, não ligue para esses acusadores. Deixe para lá. Não ligue. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos.
Os que estão à margem somente enxergam um trecho do caminho. Em razão disso, não merecem a consideração da tua agonia. Então, os que estão à margem, ou seja, que estão fora, somente enxergam um trechinho do caminho. E em razão disso, não merecem a consideração da tua agonia. Deixa-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos. Segue além, vai adiante. Mesmo sabedor das limitações íntimas, rememora que, sedento, algum jamais inquiriu as qualidades morais de que lhe oferece um copo d'água fresca. Quando a gente está com sede, que pede um copo de água, a gente não fica perguntando se essa pessoa é boa ou ruim. A gente recebe o copo de água que ela está dando. E ponto final. E é assim. Ninguém perguntará também quem és ou de onde vens, mas o que tens para dar em nome de Jesus, como sinal de que ele está contigo e tu com ele. Ou seja, qualquer gesto de caridade, você, por exemplo, vai levar uma cesta básica para um lar de idosos. Não vou pedir assim seu passado, não. O que você fez no passado? Você foi uma boa menina? Você foi um bom rapaz? Né? Não vão fazer isso, vão receber sua doação. É a mesma coisa. Então, e ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende luzes na noite das almas até o momento em que a luz dele fulgure em ti, abrasando todo o teu ser e queimando todas as tuas iniquidades. Então, quando a gente estiver ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, nós acenderemos luzes na noite das almas, ou seja, a caridade é acender luz na noite das almas, até o momento em que a luz dele fulgure em ti. Ou seja, primeiro a gente acende luzes, até que a luz dele brilhe dentro de nós. Lembra que Paulo falou? Não sou eu mais que vive em mim, mas é o Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. O que isso quer dizer? O que Paulo está dizendo com isso? Está dizendo com isso que a conexão dele com o Cristo atingiu um patamar impensável antes. A comunhão, assim, a sinergia, né? A sintonia dele com Cristo atingiu tal grau, mas isso ele só alcançou bem mais lá para frente, depois de muitos e muitos anos. Só que ele nunca parou de trabalhar. Então, peguemos o exemplo do início, todos os defeitos de Paulo, inclusive a morte de Gesiel nas costas e a morte de ter iniciado todo o processo de perseguição de cristãos, que durou 300 séculos. Olha só, que karma, vamos chamar assim, né? Que peso! E o que ele faz quando ele se converte? Senhor, que queres que eu faça daqui para frente? Daqui para frente. E ele foi cumprindo de tal forma, de tal simbiose, que ele simplesmente deixou-se a si mesmo e interpenetrou com o pensamento do Cristo, o seu pensamento com o pensamento do Cristo. E o que é isso, gente? É porque isso é bem sutil assim, é muito profundo. O pensamento, a forma pensamento, no caso, o padrão vibratório de Paulo atingiu um nível tal que ele conseguia conexão enorme com o próprio Cristo. Com o próprio Cristo. Que coisa linda! Como a gente diz que o Cristo também pensava, vibrava dentro da vibração do Pai, né? De Deus. Paulo conseguiu atingir esse nível de vibração com o Cristo. Então, quando isso for alcançado, né? Essa tal simbiose, essa tal comunhão com o Cristo, nós seremos, né? Estaremos abrasando todo o nosso ser e queimando todas as nossas iniquidades. Então, a gente só consegue queimar as nossas iniquidades quando a gente entra em comunhão com o Cristo. E a gente só entra em comunhão com o Cristo
quando a gente se põe em ação cristã. Resumo da ópera, resumo do capítulo de hoje. Ai, meus amigos, então este foi nosso evangelho de hoje, capítulo 14 do livro Messe de Amor. Vamos então agradecer a Deus, agradecer a Jesus esta grande oportunidade de ouvirmos Joana de Ângeles, de ouvirmos esse evangelho do Cristo sob a ótica de Joana, nos trazendo o valor do trabalho, o valor da dedicação, sem olhar a quem, sem ultrapassando todos os obstáculos. E para isso, Senhor, te pedimos, dá-nos força, Pai, dá-nos coragem de ultrapassar todos os obstáculos. Gostaria de pedir também, nós todos que estamos aqui reunidos, uma oração especial em favor da nossa amiga. Eu chamo de amiga porque a gente assiste as palestras, assiste as coisas, já se sente íntima, né? Mas pedimos em favor da amiga Sueli Caldas Schubert, que desencarnou no dia de hoje. Pedimos as bênçãos do alto para esta grande, imensa trabalhadora da doutrina espírita, divulgadora, pesquisadora. Te pedimos, Senhor, as suas bênçãos, que, se Deus quiser, há de acordar quando for Deus entender conveniente, no mundo espiritual, devidamente assistida, amparada e em condições muito boas. Então, em favor da nossa amiga, em favor de tantos que desencarnam todos os dias, seja por conta da pandemia, seja por conta de diversas enfermidades. Te pedimos, Senhor, olhai por todos nós. Dá-nos força, coragem e fé, Senhor, para que possamos seguir adiante, firmes, fortes, com coragem de vencermos mais esta etapa da vida aqui na Terra. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Este foi nosso evangelho de hoje. Lembretes finais: você pega um copo com água, coloca do lado da sua cama, reza para o seu anjo da guarda, pede para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. No dia seguinte, você toma aquela água com toda a fé que você tiver. Beijos a todos. Até amanhã às 21h30, se Deus quiser. Tchau, pessoal.